Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Bom ver vocês aqui. Me ajudem a compartilhar essa live para outras terapeutas, outras pessoas até. O tema que a gente vai falar aqui hoje, ele é bem amplo, ele consegue ser utilizado em outras áreas também. Então me ajudem a compartilhar a live aqui, ó, clicando no aviãozinho, enviando a live para outras pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar desse conteúdo também. Eu falo que a gente compartilhar conhecimento é um ato de amor também, é o que a gente faz. Se vocês acreditam que esse conteúdo é relevante, eu tenho estado aqui toda quarta-feira às 13h07 falando com vocês e dividindo um pouco da minha experiência, do que deu certo para mim, para ajudar outras pessoas e outros terapeutas a viverem da terapia. Então compartilhem a live, vão dando coraçãozinho aí, que a gente ajuda também no Instagram. Opa, peraí, tá com baixo, ver se vai dar certo aqui. Isso, ok. Vão dando coraçãozinho, porque daí o Instagram, gente, qual que é o raciocínio dele? Ele, na medida que vocês vão dando like, ele vai entendendo que o conteúdo é relevante e ele vai mostrando a live, vai mostrando nos outros feeds para outras pessoas que eu estou ao vivo. Então isso também me ajuda a ir compartilhando todo esse conhecimento com mais pessoas. Vão entrando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as 5 atitudes que neutralizam ou as 5 atitudes que podem impulsionar o objetivo de vocês de viver da terapia. Oi, Rô, Débora. Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. Daqui a pouquinho a gente já começa. Oi, Ângela entrou também, que linda! Vamos lá então. Vou só organizar aqui. Gente, vai dando like, que o Instagram vai mostrando para mais pessoas a nossa live. Vamos lá. Vamos lá então, vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre as 5 atitudes que vão neutralizar ou impulsionar a carreira de vocês em relação ao objetivo de viver da terapia. Para quem não me conhece ainda, não sei se tem pessoas aqui que estão me acompanhando agora. Se estiver, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Lavor, eu sou terapeuta e hoje eu ensino outros terapeutas as técnicas que eu utilizo nos meus consultórios e uma metodologia, um método que faz com que terapeutas vivam e consigam viver da terapia. Principalmente com sessões transformadoras, sessões que entregam resultados e que transformam vidas e ainda sendo muito bem reconhecido e remunerado por isso. E hoje o que a gente vai fazer aqui é uma reflexão. Eu trouxe para vocês, eu fiquei pensando quais foram, tem outras ações, outras atitudes, mas eu fiquei pensando quais foram as atitudes que eu tive e que mais me fizeram paralisar, sabe essa sensação de estar patinando com a minha carreira? E quais foram as 5 atitudes que eu percebi que fizeram o contrário, que quando eu saquei que aquilo que estava acontecendo estava mais me atrapalhando do que me ajudando e mudei, o que eu fiz quando eu mudei e que fez com que acelerasse o meu objetivo de viver somente da terapia. Como todos vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu trabalhei mais de 20 anos
empresas, no mundo corporativo, nos últimos 10 anos em cargos de executiva de empresas. E, gente, não tem coisa pior do que a gente trabalhar com algo que a gente verdadeiramente não ama. Eu aprendi a amar o meu trabalho em empresas, até porque eu tinha muito contato com pessoas, eu trabalhava como gestora, então eu sempre dei um significado. Olha como a gente aprender a dar significados na vida da gente é algo muito importante. Eu sempre fui aprendendo a dar significados para as minhas atividades em empresas, de tal forma que aquilo fosse fazendo mais sentido para mim. Ao ponto que é o que eu brinco aqui com vocês. Eu brinco, mas tem um fundo de verdade. A minha preocupação era mais em ajudar as pessoas do que em entregar metas. E aí foi quando eu entendi que tinha chegado o momento de realmente fazer a minha transição de carreira e só viver da terapia. Só que eu tinha um medo danado de fazer isso, né? Eu não sabia como começar. A gente, quando se forma, a gente acredita que basta simplesmente a gente aprender as técnicas, montar o nosso consultório, tirar todo o nosso tempo, abrir a nossa agenda e que os clientes vão cair do céu, né? Que eles vão bater lá na sua porta e vão falar, olha, vim fazer terapia com você. E não é assim. Só que ninguém conta isso pra gente, né? Não é muito bem assim. Muito pelo contrário. O que se fala, em muitas formações inclusive, é que basta você se capacitar naquela técnica que você já vai começar a ter os clientes e atender aqueles clientes, e um cliente vai indicando para o outro, e aí você vai conseguir viver da sua carreira, da sua profissão de terapeuta. Gente, não é muito bem assim. Existe um trabalho, existe um processo que precisa ser feito, respeitado, executado. É muito mais sobre esforço e sobre trabalho do que sobre outra coisa. Então, eu resolvi trazer aqui 5 atitudes, 5 comportamentos que eu passei por eles e percebi o quanto eles estavam me atrapalhando, e quando eu virei a chavinha, quando eu encontrei a solução de novos comportamentos e novas atitudes, o quanto essas 5 novas atitudes me fizeram impulsionar muito mais a minha carreira e de fato alcançar o objetivo que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, que é viver só dos meus atendimentos. Então eu espero que faça diferença para vocês também. E eu quero que vocês me falem aqui, na medida que a gente for falando de cada atitude que neutraliza e cada atitude que impulsiona, qual é a opinião de vocês, o quanto que vocês se identificam também. É importante eu saber o quanto essas questões também têm relação com a carreira e com o momento que vocês estão passando, ok? Então vamos lá, gente. Aperta pra mim aí no coraçãozinho enquanto eu pego aqui o material. Compartilha essa live no aviãozinho, deixa o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e que ele pode ajudar sim outras pessoas. Compartilhar conhecimento é também compartilhar amor. Vamos lá. 5 atitudes então que neutralizam e 5 atitudes que podem impulsionar a sua carreira. Qual é a primeira atitude que neutraliza? É uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. É o terapeuta não fazer terapia. Gente, vamos lá, ó. Aqui, a gente precisa entender o seguinte. A dificuldade de não viver da terapia, ela tá muito mais dentro da gente do que fora, né? Eu escuto... na verdade, eu escuto hoje e eu falava isso. Quando eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir viver da terapia? Não dá para viver da terapia. Eu não consigo conhecer ninguém que consiga viver bem, enfim. Não é porque eu não conhecia que não existia, né? Primeiro ponto aqui. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a dificuldade, ela estava muito centrada em mim, não é na profissão em si. Toda profissão tem a sua dificuldade, a terapia também tem. Agora, não é a profissão em si, é a gente. São as nossas crenças, os nossos medos, os nossos pontos cegos. E aí tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, que isso tem a ver com congruência. Se você que é terapeuta não faz terapia, ou não acredita que fazer terapia é algo importante para você, como é que você vai estar congruente internamente para falar no momento, num potencial cliente seu, por exemplo, no momento de uma conversa ali, para explicar como você trabalha, que fazer terapia é algo importante?
Se você não faz, se você não acredita que é algo importante para sua vida, como é que você vai estar congruente? Porque, gente, as pessoas percebem, os inconscientes se falam, né? Eu brinco que a gente tem uma anteninha aqui no nosso inconsciente e no inconsciente de cada um, e elas se comunicam. Como é que você, que é terapeuta e que quer viver da terapia, não faz terapia porque acredita que não precisa? Então, esse foi o primeiro ponto que eu identifiquei que estava me neutralizando. Até porque as dificuldades que eu estava tendo de fazer o meu consultório rodar, de ter clientes de uma maneira sustentável, ao ponto de não ter medo, por exemplo, de fazer um processo com começo, meio e fim e dar alta. Dar alta sim para clientes, para pacientes. A gente precisa ter métodos que consigam dar alta sem ter medo, porque eu vejo que tem muito terapeuta que não dá alta, que vira aquele amigo que recebe, sabe aquele amigo pagante que a pessoa paga para poder ficar conversando lá? Tem muito terapeuta assim porque tem medo de dar alta, com medo de não vir outros clientes, de não manter uma quantidade de clientes suficiente no seu consultório para poder viver da terapia. Se você sente isso, algum de vocês já sentiu isso? Me falem aqui. Se você sente isso, se você já sentiu isso, e me falem também aqui se vocês fazem terapia, gente. A gente não precisa dar o tempo todo fazendo terapia, ok? A gente precisa fazer, né, no primeiro momento, principalmente para quem está começando. Para quem quer ser terapeuta, o primeiro passo é fazer o seu processo. Ou fazer um processo, que é o que eu vou falar aqui das atitudes que impulsionam. É fazer um curso que tenha processo de terapia junto, tá? Para você se capacitar também. Então me falem se você faz terapia, me fale aí, e se você já sentiu isso, esse medo também, tá bom? Eu quero saber de vocês. Ok, então o primeiro ponto que neutraliza a gente não fazer terapia. É o terapeuta acreditar que não precisa fazer terapia, porque ele acaba não evoluindo nos próprios pontos cegos que o impedem de viver da terapia, porque aqui tem só além não tem só as técnicas, além das técnicas que a gente aprende para ser terapeuta, a gente tem também as nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças e que podem estar muito enraizadas aqui no nosso inconsciente e nem a gente mesmo percebe que tudo isso está atrapalhando a nossa evolução para alcançar o nosso objetivo final, que é transformar vidas e viver do que a gente mais ama, que é da terapia. Muito bem. Qual é, então, a atitude no lugar que a gente precisa substituir para que a gente saia dessa ação que, na verdade, mais nos segura do que nos impulsiona para viver da terapia? É começar um processo de terapia. É você fazer uma autoavaliação, parar de ficar colocando culpa fora, culpa nos outros, no mercado, nas pessoas que estão sem dinheiro, nas pessoas que não acham importante fazer terapia, parar de ficar colocando culpa fora e olhar para dentro e entender o que em você verdadeiramente está acontecendo aqui e que está te impedindo de viver da terapia, de realizar o teu sonho, muitas vezes de sair do trabalho que você quer sair, não tem coragem para só viver de atendimentos, enfim. E a gente fazer isso sozinho é muito difícil. Quando a gente... Tem muitas pessoas, né, muitos terapeutas que me perguntam assim, Cláudia, eu posso aplicar essa técnica em mim? Eu posso me auto-aplicar? E a minha resposta é sim, você pode se auto-aplicar. A maioria das técnicas que eu ensino, elas são auto-aplicáveis. O ponto, a questão é que nós temos os nossos pontos cegos. Esses pontos cegos, eles estão relacionados às nossas defesas. Então, a gente pode sim se auto-aplicar muita técnica, mas isso vai ter um limite, vai ter um momento em que você mesmo não vai enxergar coisas sobre você mesma que estão te impedindo de viver do que você ama fazer. Então é necessário você procurar uma terapeuta, procurar um terapeuta que te ajude a enxergar em você mesma o que você não está conseguindo e que está te fazendo patinar aí no teu objetivo de trabalhar com o que você ama, de viver com o que você ama, porque ninguém merece. A gente não está aqui para poder, a gente não nasceu nesse mundo para poder viver e trabalhar em
funções, empregos, enfim, em lugares que a gente não gosta, que não faz sentido pra gente, em lugares que a gente não ama. Eu não tô falando aqui pra ninguém largar tudo e se formar em terapia e viver disso. Não, porque é um processo, a gente vai falar disso aqui hoje também. Agora, o que eu estou falando pra você é se coloque em movimento. Senão você vai, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer cada dia um pouquinho de tristeza, de desânimo. Você vai acreditar que a vida não faz sentido. Por que uma pessoa começa a acreditar que a vida não faz sentido? Porque ela está muito longe da própria identidade dela. E quando a gente traz isso para o trabalho, ela está muito longe de exercer o que ela acredita que ela veio fazer aqui na vida dela. E aí a vida sim começa a ficar sem sentido. Então, se você sentir isso, ou se você já sentiu isso, ou se você vai encontrar pacientes ou clientes que vão sentir e trazer essa queixa, entenda. Quanto mais longe a gente se encontra da nossa identidade real, mais tristeza, mais desânimo a gente vai sentindo. E isso vai roubando a nossa força vital. Portanto, é importante que você, terapeuta, faça o seu processo de terapia, que você esteja em movimento, que você esteja em evolução. Precisa estar totalmente pronto para começar a atender? Óbvio que não, não precisa, mas você precisa estar em evolução. Faz sentido para vocês isso, gente? Cláudia, podemos trocar terapias com colegas? Sim, sim, óbvio. E aliás, a gente vai ter uma novidade lá no curso. Ok, faz fundamental, não faço terapia, precisa fazer, não faço terapia, pois é, para pensar nisso, tá? Ou você também pode entrar em algum curso, em alguma capacitação, e é por isso que eu faço isso nas minhas capacitações. Você pode entrar em algum curso, em alguma capacitação, que exista um mecanismo, uma mecânica ali naquele curso que proporcione você passar pelo processo e trazer as suas próprias questões para serem trabalhadas, você como cliente, você como paciente de um outro colega. Portanto, na pergunta aqui da Valéria, se a gente pode trocar com outro colega, na verdade no curso vocês já trocam. Agora, vocês podem fazer disso um processo contínuo? Sim, claro que podem e precisam, na verdade. Então procure um curso ou uma capacitação, você que está aqui começando, querendo ser terapeuta ainda, procure uma capacitação que você consiga passar pelo processo, para você transformar suas próprias questões pessoais, porque a gente só consegue ir, gente, com o nosso cliente ou com o nosso paciente, com quem está ali na nossa frente pedindo ajuda, até onde a gente foi com o nosso próprio processo. Se eu fui rasa no meu processo de terapia, no meu processo de evolução, eu vou ser rasa, eu vou ser uma terapeuta rasa também com a pessoa que me procurar. Agora, se eu mergulhei profundamente no meu processo pessoal, nas minhas questões, nas minhas dores, nas minhas feridas, fiz o processo, entendi o que aconteceu comigo e fiz o meu processo de ressignificação das minhas questões, que me impedem, aqui a gente está falando do viver da terapia, né? Que me impedem de viver da terapia e que me impedem de ser feliz na minha vida, eu vou ter sim muitas ferramentas internas desenvolvidas e estruturadas, vindas do meu próprio processo, para poder abordar as questões que aquele paciente e aquele cliente está me trazendo, ok? Vamos lá. Ponto 2. O que te neutraliza também nessa jornada? Só estudar e não praticar. Muitas pessoas acreditam que só fazer um curso, eu vou fazer um curso de, de Reiki, ou o próprio de PNL, ou de Theta Healing, enfim. Vou estudar, vou aprender as técnicas e vou aplicar nas pessoas e vou virar terapeuta. Gente, não é assim. Vamos lá. A gente precisa praticar essas técnicas que a gente aprende, de preferência antes de aplicar no nosso cliente. Então você precisa estudar e praticar. A pessoa que só estuda, só acredita que estudando um monte de coisa, enchendo a mente dela de conhecimento, de informação, e ela não pratica o que ela estuda,
essa pessoa, ela está nesse ponto de neutralizar a carreira dela. Então, quem só estuda e não pratica está neutralizando a sua carreira, está neutralizando o seu crescimento como terapeuta. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, Cláudia, eu não tô conseguindo evoluir, eu tô com alguns medos que estão me travando e o que eu dou de retorno? Para os meus alunos, você está participando da jornada? Você está participando da jornada em duplas, aplicando a técnica e recebendo a técnica? Não, não tô. Então, se você não praticar o que você aprende e acreditar que só aprendendo e fazendo o curso e ir lá para os seus atendimentos e praticar nos seus clientes dá certo, você está neutralizando a tua evolução, porque você está perdendo a oportunidade, inclusive, de receber ali o feedback de um terapeuta, colega teu que está aprendendo junto com você e que pode te falar, olha, isso foi muito legal, olha, isso daqui poderia ter sido feito dessa forma, eu acredito que eu teria me sentido muito bem. Que cliente que vai falar isso para você, gente? Não vai falar, ele vai embora e ele não vai voltar mais. E aí o que eu vejo é um monte de terapeuta preocupado em captar clientes, em conseguir novos clientes para poder encher a agenda, e esses clientes, e com ações efetivas inclusive, só que esses clientes, o que acontece? Eles vêm em uma sessão, vêm na segunda sessão, às vezes na terceira, na quarta ele já começa, sabe o que é? É porque eu tô apertado de dinheiro, é porque agora eu não tô mais com tanto tempo assim de fazer, enfim, vem com N desculpas para não continuar o processo. E isso, na verdade, é falta de experiência que o próprio terapeuta precisa ter antes de ir aplicar as técnicas no seu cliente. Ele precisa ter essa experiência. Portanto, não adianta só você estudar e não praticar, por exemplo, em duplas, né, com outro colega, como a gente se organiza lá no nosso curso. É importante que você faça isso, faça a jornada, faça 1, 2, 3 vezes essa jornada no mínimo, para que você tenha ali os feedbacks de pessoas diferentes, inclusive, e aí sim você vai para o seu cliente. Principalmente para quem está começando, gente, para quem tem mais experiência, pode sim fazer a jornada e ir direto para o cliente, não tem problema nenhum. Agora, avalia o quanto de fato você está tendo resultado. E um indicador é se o teu cliente permanece com você no processo ou se ele vai embora rápido. Muito bem, qual é então a ação contrária, né, que vai te impulsionar? É estudar e praticar. Para justamente você se conhecer como terapeuta, entender do que você é capaz e receber esses feedbacks que são tão importantes e tão valiosos, entenda. Não olha, não vou dizer que não é, né? Pode até ter um cliente que fale ou um paciente que te fale. Agora, que é muito difícil isso acontecer é quando você fizer a aplicação de uma técnica e de alguma forma aquilo não foi satisfatório e ele voltar para a sessão e te dar esse feedback, como por exemplo um colega teu, um outro terapeuta te daria. Geralmente ele vai embora. Tá fazendo sentido, gente? Me falem aqui. Eu vou falando, né? Eu falo que eu disparo, eu tô tentando melhorar isso, tá, gente? Falar um pouco mais devagar. Nanã. Isso é o diferencial do curso, sim. Ok, então vamos lá. Qual que é a atitude 3 que acaba nos neutralizando e muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo? É a gente buscar atalhos, é ficar tentando buscar atalhos. E eu falo isso porque eu tentei fazer isso na minha vida. Principalmente quando eu entendi que eu precisava divulgar o meu trabalho, que eu precisava ter ações para captar clientes. Gente, eu ficava tentando buscar atalhos. Tudo que me falava que... E também, principalmente depois quando eu resolvi não voltar mais para o mundo corporativo, quando eu resolvi colocar os 2 pés numa canoa só, porque eu tinha os 2 pés em 2 canoas, uma no meu emprego e o outro pé, um pé no meu emprego e o outro pé na canoa da terapia, do meu consultório atendendo. Quando eu resolvi tirar o pé da canoa do meu emprego e colocar os 2 pés na minha carreira,
eu comecei a tentar buscar atalhos para tentar acelerar o processo. E sim, muitas coisas a gente consegue acelerar, mas não é buscando atalhos, é respeitando o processo e acelerando o próprio processo. Portanto, a atitude que vai te impulsionar é você respeitar o processo, respeitar o seu ritmo e entender que existe um processo. Não adianta a gente ficar buscando atalhos. O próprio atalho é o processo, gente. Não tem fórmula mágica, não dá para você se formar, começar a atender e daqui a pouco lotar a sua agenda de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por mais que você queira acelerar o processo, não fique buscando atalhos. Uma outra forma que faz a gente querer buscar atalhos é se comparar. Olhar para o colega e falar, nossa, eu acho que ele está ali com tantos pacientes, eu estou vendo que a clínica dele está dando certo, o que será que está acontecendo ali? Eu preciso fazer isso também. Gente, a melhor forma de você ter a velocidade que você quer quando você pensa em buscar atalhos é fazendo o processo, é seguir um método, é respeitar o processo. O que você pode fazer é acelerar a execução desse processo. Isso sim vai te fazer chegar mais rápido, mas não tentar atalhos, tentar, eu aprendi uma coisa aqui, não consegui ainda o que eu queria, agora eu preciso aprender outra coisa ali, não é aquilo direito, eu preciso agora ir para outro, não, acho que não é isso, não é essa técnica, eu acho que eu preciso de outra técnica agora. Não, gente, você precisa de um método que estruture as suas sessões, um método que te faça ter um raciocínio lógico para você conseguir entender a mente da pessoa e aí sim, com as técnicas que você tem, que podem ser de diferentes abordagens, pode ser técnicas de diferentes abordagens. Não vou nem entrar aqui em quais abordagens específicas porque tem um monte. Não interessa, você precisa ter um processo que te faça construir o teu método e seguir aquele processo para que você... Seguir o processo que eu falo não é ficar pulando as coisas. Às vezes eu falo, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa, quando eu vou conferir se a pessoa fez, ela falou assim, eu não fiz porque eu achei que não era importante. Gente, se você procura alguém que está um pouquinho mais adiante de você, de onde você quer chegar, e essa pessoa vai te orientando em um processo com um passo a passo para fazer determinadas ações, é porque tudo isso tem importância. Quando a gente ensina um caminho para uma pessoa e fala de um passo organizado que ela precisa seguir, ali já teve uma otimização do que não deu certo e do que deu certo. Ninguém vai ensinar algo que não seja relevante ou importante para que você chegue no objetivo que você precisa chegar. É a mesma coisa de você virar para um paciente seu, para um cliente seu e falar algumas ações, por exemplo, olha, você, sei lá, passa uma técnica ativa para a pessoa. Você precisa, vamos supor, ela está procurando trabalho, e ela não está mandando currículo. Então você passa uma técnica ativa para ela. Você precisa mandar tantos currículos por mês, fazer isso, fazer aquilo, fazer as suas visualizações, enfim. Aí a pessoa vira e fala, então, eu só fiz mandar currículo, porque eu achei que as outras coisas não eram tão importantes. Para tratar a ansiedade, a pessoa precisa cuidar da alimentação, ela precisa cuidar da mente dela, ela precisa também estruturar o lado espiritual dela, enfim, tem um conjunto de coisas. Para emagrecer, tem um conjunto de coisas. Para emagrecer não é só você resolver essa questão da alimentação, tem que ser aqui uma série de ações interdisciplinares, inclusive, né? De áreas diferentes. É uma nutricionista que precisa ser procurada, você entender aqui na sua mente qual é a sua relação com a comida, enfim. Aí a pessoa não faz tudo o que ela precisa fazer e quer ter o resultado. Então é a mesma coisa. Isso acontece com a gente também, com nós terapeutas, né? A gente quer, e eu vejo isso porque são exemplos reais. Como eu ensino terapeutas e tenho contato com muitos terapeutas, o que eu tenho tentado trazer aqui para vocês são pontos importantíssimos e que fazem a diferença para fazer você realmente conseguir transformar vidas verdadeiramente, ser reconhecido por isso e conseguir ser muito bem remunerado por isso também, tendo uma tranquilidade financeira para viver dos seus atendimentos. Então, esse buscar atalhos, ele só atrapalha.
Siga um processo, escolha um processo que você se conecte, escolha uma pessoa que você se conecte. Ah, a Cláudia consegue ajudar todo mundo? Não, não consigo ajudar todo mundo e nem é essa a minha pretensão. Tem pessoas que vocês vão se conectar mais, tem pessoas que vocês vão se conectar menos. Escolha com quem você mais se conecta e uma vez que você escolheu, siga o processo, respeite o processo. Siga o passo a passo, siga as orientações e siga também o seu ritmo, o seu processo interno. Muitas vezes você vai ter uma velocidade diferente do seu colega e tá tudo bem. Muitas vezes você vai ter um entendimento diferente do seu outro colega terapeuta que tá ali estudando com você e tá tudo bem. Respeite o seu processo também, ok? Vamos lá para a atitude 4, que nos neutraliza no nosso objetivo de conseguir viver da terapia. Aqui, gente, é o seguinte, ó, é a postura do terapeuta, e a gente vê muito isso por aí, que é deixa a vida me levar. Não é nem só do terapeuta, né? Muitas pessoas fazem isso. Sabe aquele posicionamento do deixa a vida me levar? Não tem um método, atende só com a intuição, não tem metas, não faz o acompanhamento das suas metas, todos os meses não senta para poder rever o que deu certo e o que não deu certo e estabelecer novas ações para o mês seguinte. Eu já estou falando aqui das ações impulsionadoras, né? Quando eu passei a adaptar tudo que eu fazia no mundo empresarial, né, nas empresas que eu trabalhava, porque eu era gestora, cuidava de grandes contas, cuidava de pessoas e de contas financeiras também. Quando eu entendi que o ser terapeuta não era só saber as técnicas, saber conduzir muito bem as técnicas e transformações na vida das pessoas, e abri o meu consultório e pronto, estava tudo certinho para eu decolar na minha carreira de terapeuta. Quando eu entendi que não era só isso, eu entendi o seguinte, que a gente precisa ter uma visão de empreendedorismo também. Nós somos a nossa empresa. Quando a gente resolve viver só da terapia, nós viramos autônomos. E se a gente não se organizar muito bem financeiramente aqui, a gente vai ter problema e não vai conseguir chegar lá. Eu vejo uma série de terapeutas super capacitados, super experientes, só que não fazem um controle de metas financeiras, não sabe quanto precisa ganhar para viver da terapia, não controla se cada paciente pagou ou não, ou se pagou na data que deveria ter pago, para poder também, inclusive, administrar suas próprias contas financeiras, não faz uma reserva para o seu 13º, para suas férias. Como é que um terapeuta vai tirar férias se ele não faz a reserva dele para naquele mês que ele não vai atender, ele conseguir sair com tranquilidade e curtir as férias dele, por exemplo? Acontece isso com vocês, gente? Me falem aqui, acontece isso com vocês? Porque isso aconteceu comigo. As primeiras férias que eu fui tirar, eu falei, peraí, eu fiquei até agoniada, porque eu falei, nossa, eu vou tirar férias, mas eu vou deixar de atender, aí eu vou deixar de ganhar, aí eu fui fazer as contas de quanto eu ia deixar de ganhar, aí eu fiquei pensando, nossa, não, pra falar a verdade, eu nem tirei férias direito. Só que isso vai virando uma bola de neve. Se a gente não se prepara para isso, isso vai virando uma bola de neve. No primeiro ano a gente aguenta sem férias, no segundo mais ou menos, no terceiro começa a pegar... E aquilo vai fazendo com que a gente entre num estado de ansiedade por falta de planejamento, por falta de metas. Então é o deixa a vida me levar, que neutraliza, né? Não seja esse terapeuta deixa a vida me levar. Estabeleça as suas metas, o seu planejamento, faça a sua reserva, financeira inclusive, e também é um deixa a vida me levar para os seus atendimentos. Crie o seu método, tenha clareza da transformação que você gera, do que você é capaz de ajudar a pessoa. Não fica atendendo todo mundo ali, achando que você vai conseguir ajudar verdadeiramente todo mundo. Tenha um método, uma estrutura, tenha clareza dos problemas que você resolve e do que você é capaz de transformar na vida do outro, porque isso também faz com que você internamente
seja incongruente. E se a gente não tiver esse planejamento, tanto de tempo financeiro e dos nossos próprios atendimentos, a gente não consegue se estruturar como a gente precisa para de fato viver do que a gente mais ama fazer. Você quer viver do que você mais ama fazer? Então você precisa se estruturar. Não é só fazer a parte da técnica do consultório, do atendimento. Tem toda essa parte de metas e planejamento que você também precisa fazer. E entender que isso faz parte da sua carreira de terapeuta. Tem pessoas que falam, não, mas sabe o que é, Cláudia? Eu não gosto de fazer controles financeiros, eu não faço nem das minhas contas. Então você vai ter problema. A gente precisa aprender a gostar. Não é virar uma pessoa mega hiper financeira e controladora de tudo. Não, mas é o mínimo. É executar o mínimo necessário para que você consiga ter um planejamento financeiro se você quer de fato viver da terapia e um planejamento de tempo e dos seus atendimentos, ok? Muito bem, agora nós vamos pro item de número 5. Esse daqui é o seguinte. Eu vou mexer num ponto importante, gente. Qual que é o item 5? É acreditar nas promessas milagrosas de divulgação e de captação de clientes, principalmente do marketing digital. Eu tenho visto muitos terapeutas, tenho percebido muitos terapeutas próximos que estão sofrendo porque entenderam nessa onda do marketing digital que precisam ir para as redes sociais, que precisam postar todos os dias, que precisam aparecer, e entra numa ansiedade tão grande. Aí você tem que fazer linha editorial, aí você tem que fazer 10 mil stories no dia, aí você tem que fazer os reels da semana de não sei o quê, e aí começa a entrar. Tem gente que tem até estudado mais sobre marketing digital, sobre a sua própria ferramenta, sobre a sua própria especialidade de atendimento, nessa ansiedade e de acreditar que na minha visão é um grande erro, de que só fazer isso é o que vai fazer com que novos clientes sejam atraídos para o seu consultório. Gente, isso tem acontecido com vocês? É uma curiosidade que eu tenho, me falem aqui. Sônia, fiquei exausta com isso. Você não é a única, Sônia, eu tenho certeza. Me falem aqui, gente. De entrar nessa ansiedade de, nossa, você tem que ir pro digital. Agora, se você não for pro digital, não é nem, eu vou falar pra vocês qual é o meu posicionamento. Não é nem deixar de ir pro digital, não é isso. Porque eu seria até incoerente, porque eu tô aqui no digital, né, gente? Mas tem um caminho pra gente poder sair disso. A questão é o quanto você tem ficado ansiosa e o quanto isso mais tem te atrapalhado do que te ajudado. Sabe por quê? Muitas vezes você não trabalha o pilar que eu considero o pilar mais importante. Estudo muito marketing. Pois é. Qual que é o pilar mais importante? É entregar resultados, é aprender a gerar sessões transformadoras. É de fato você estruturar a sua carreira de terapia como um terapeuta focado em resultados, como um terapeuta que se posiciona não como um amigo terapeuta que recebe para só ouvir desabafos, mas como uma pessoa de fato que transforma vidas. Isso é fundamental. Por trás de tudo isso tem a clareza do que você faz, as transformações que você entrega, e tudo isso vai estruturar o teu posicionamento para depois sim você ir para as redes sociais. E aí tem uma coisa que é o seguinte, que é o que eu quero falar para vocês, que é o contrário de ter que fazer essa série de ações, o que todo mundo fala, aí você segue uma pessoa, fala para fazer 10 reels, segue outra pessoa, fala para fazer 45 stories por dia. Se você não fizer, você não vai conseguir ter clientes e lotar a sua agenda. Aí o outro fala, não, que não é stories. Você tem que fazer 3 posts no feed por dia. Se você não fizer isso, você não vai lotar a sua agenda. Aí o terapeuta tem essa dificuldade de captar clientes. Aí ele acaba não conseguindo cumprir com todos esses mandamentos do marketing digital aqui, principalmente dessas promessas milagrosas, que é o que mais tem por aqui.
E aí ele acredita que ele não está conseguindo paciente porque ele não está fazendo os 45 reels, os 5 posts por dia, os não sei quanto mil stories por dia também. E não é nada disso. Por isso que eu falo, siga o processo, siga o método, se conecte com alguém e siga aquele método daquela pessoa. E eu vou falar para vocês no que eu acredito. A gente está fazendo uma imersão, inclusive hoje, para os meus alunos. Hoje é o nosso último dia da nossa imersão rumo aos 10 mil por mês. E hoje nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, sobre o marketing do servir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Eu acredito sim, inclusive no meu método, um dos pontos principais é a pessoa aprender a realizar sessões online, sessões transformadoras e tendo ferramentas para isso. Você precisa ter, tanto que o meu curso ele é baseado todo em ferramentas que você pode aplicar no online. Uma vez você aplicando no online, você consegue levar também para o presencial. O contrário, as pessoas têm mais dificuldade. Tem técnicas que você aplica no presencial e não consegue levar para o online. Agora, uma vez que você consegue aplicar no online, você consegue aplicar no presencial também. Você precisa sim fazer sessões transformadoras, você precisa ir para o atendimento online, você precisa ir inclusive para as redes sociais, mas com estrutura, com um propósito, que é o que eu chamo de você estruturar o seu marketing do servir. Não é fazendo tudo que todo mundo está falando para fazer, porque vocês mesmos, na vida de vocês, já devem ter visto, já devem ter percebido que não é tão simples assim, que não é tão rápido assim como todo mundo promete. Isso é um processo. E se você não sustentar as suas ações antes de você ir para as redes sociais, no seu propósito, no teu porquê, e entender o quanto você precisa ser constante no seu caminhar, você vai desistir rápido e vai acreditar que não é possível. Eu tenho que estar aqui, e eu estou aqui, eu, Cláudia, eu estou aqui com uma pessoa, com 20 pessoas, com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 1000 pessoas, se Deus quiser. Um dia e logo isso vai acontecer. Eu tenho que estar aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu tenho o meu porquê muito claro e eu tenho o meu propósito definido, que é ajudar pessoas que querem ser terapeutas, aspirantes a terapeutas e terapeutas que ainda não vivem só da terapia. Eu quero ajudar essas pessoas a viver da terapia, porque eu sofri muito tempo na minha vida, trabalhando em lugares que eu não amava, com pessoas que eram muito difíceis e que eu não teria nem como amiga, por exemplo. Eu sofri muitos anos fazendo isso. E a forma, eu consigo ajudar todo mundo a trabalhar com o que ama? Não consigo. Então eu fui me especializando. Eu entendi que eu poderia, conectada à minha história, ajudar outras pessoas que queriam ser terapeutas e ainda estavam ali trabalhando como CLT, como eu já estou ajudando, e terapeutas que são terapeutas, mas ainda não conseguem viver da terapia e têm uma dupla jornada ou ganham muito pouco, enfim. Eu entendi que eu conseguia ajudar esse grupo de pessoas, esse público específico. Porque tudo isso também se conecta com a minha história. E tudo bem, tem algumas ações que a gente precisa fazer no marketing digital? Precisa. Agora você precisa se conectar com essas ações. Não adianta você fazer ações porque todo mundo está falando porque precisa fazer, todo mundo não, né? Muito provavelmente você deve seguir essas pessoas do marketing digital que têm mais experiência, enfim, que conseguem ganhar milhões e tá tudo bem. Agora, gente, essas pessoas têm uma equipe enorme, essas pessoas têm equipes que fazem os posts para ela, que fazem inclusive uma linha editorial, não é só ela que trabalha com isso, todo mundo começou pequenininho. Então, respeite o seu processo, respeite o seu tamanho, respeite a sua velocidade e foque o seu plano em cima da entrega de resultados. Se você conseguir
ter a segurança e a autoconfiança de que você faz sessões transformadoras e que verdadeiramente você consegue ajudar o seu cliente, o seu paciente nisso, você sim vai estruturar uma forma de ir para as redes sociais, divulgar o seu trabalho, mas através do marketing do servir, que é você servir ao maior número de pessoas o conhecimento que verdadeiramente você tem e acredita. Não só porque fazer isso vai atrair cliente ou isso vai dar certo, mas é porque você acredita no que você está fazendo. Então, se seja uma pessoa ou 50 mil pessoas que você ajude, uma pessoa já está valendo, porque você não está focado na quantidade de pessoas que você quer atingir. Você está focado no seu propósito de ajudar e mudar vidas. E uma vida que você mude já está valendo. Uma vida que você consiga alcançar com o teu trabalho já está valendo. Então, o marketing do servir, ele abrange não só as redes sociais, mas também ações que são offline, vamos dizer assim, né? Ações presenciais. E você precisa ter ali um leque de opções para que você consiga, você terapeuta, se conectar com o que faz sentido para você. E não com o que todo mundo está falando que você precisa fazer. E se você não fizer, você não vai ter resultados. Gente, eu tive resultados de uma forma rápida, sem fazer o que todo mundo falava que eu precisava fazer, porque eu também tentei, mas eu também fiquei exausta igual vocês. Eu falei, gente, eu vou pirar. E aí eu estou estudando mais marketing digital do que as minhas próprias técnicas, as minhas próprias abordagens. Então, peraí, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu me realinhei e entendi e criei esse nome do marketing do servir. Eu preciso fazer o que se conecta comigo, o que faz sentido para mim. E mais importante do que atingir milhões de pessoas, é eu estar aqui alinhada verdadeiramente com o que eu acredito que eu vim fazer aqui nessa terra. E poder usar esse canal digital para poder atingir o maior número de pessoas. Cláudia, você vai atingir todo mundo? Não vou atingir todo mundo. De novo, eu escolhi um público específico, justamente porque quem fala para todo mundo não atinge ninguém. Mas percebe que eu estou inclusive utilizando aqui alguns termos do marketing com vocês, mas de uma forma humanizada, de uma forma personalizada, conectada com o que eu acredito. Então, gente, isso é fundamental. E essa é uma das maiores mudanças que a gente está tendo no nosso curso de formação e especialização em técnicas avançadas de PNL para terapeutas. É incluir esses dois módulos. Na verdade, o módulo da gestão já existe, só que eu vou fortalecer com novos conteúdos, o de técnicas também. Conteúdos que não vêm nem só da PNL, mas que vêm do meu próprio atendimento na prática e que eu acredito que vai fazer a diferença no atendimento de vocês. E esse módulo do marketing do servir. A gente precisa aprender a fazer sim esse marketing do servir. A gente precisa aprender sim a ir para as redes sociais, porque as pessoas elas ficam no celular. As pessoas, é muito engraçado, né? A gente se cobra aqui em casa. Outro dia eu cheguei na sala e estavam os 4 ali, na sala com a televisão ligada e o celular na mão. Quer dizer, ninguém estava nem conversando nem prestando atenção na televisão. Então, a gente está, de uma forma automática, cada vez mais olhando para esse celular o tempo todo. Então, ele é uma grande vitrine, realmente, para divulgar o nosso trabalho. Só que não de qualquer jeito, não com regras de fora para dentro. E sim com regras que sejam de dentro para fora. Porque é a mudança que eu acredito que é sustentável, é a gente entender o que faz sentido pra gente e aí sim entrar em ação, seguir um método e respeitar o processo. Gente, é isso. Vejam me falem aqui se foi legal pra vocês, se fez sentido ou não. Coloquem também lá no feed, é legal quando vocês comentam lá no feed o que vocês acharam da live, quais foram os principais insights que vocês tiveram, porque a gente vai animando outras pessoas para estar aqui presente também ao vivo. Só recapitulando, as 5 atitudes, as 5 ações que podem te neutralizar ou te impulsionar no teu objetivo de viver da terapia. Ação 1, não fazer terapia. Ser um terapeuta que não acredita na terapia, portanto ele não faz a sua própria terapia. Isso te neutraliza, o que te impulsiona a fazer o seu processo de terapia ou escolher uma capacitação que proporcione você a passar pelo processo
que é o que a minha capacitação proporciona, e eu amo, e eu vou falar aqui mesmo, gente. Ação 2, só estudar e não praticar. Isso te neutraliza, o que te impulsiona? Estudar e praticar, estudar e praticar. Não importa a abordagem, não importa o que você escolha ou com qual tipo de abordagem que você se conecte mais. Estude e pratique, de preferência com colegas e com pessoas que você... que não sejam clientes necessariamente, ou familiares, se a técnica proporcionar. Tem muitas técnicas de terapia, na PNL a gente consegue aplicar em familiares para que eles te deem ali o feedback e você consiga ir se aperfeiçoando e se entendendo como terapeuta. Terceira ação que neutraliza, buscar atalhos. O que impulsiona? Respeitar o processo. Respeitar um processo, se conectar com uma pessoa que está ali um pouco mais adiante que você e que faz sentido para você, e respeite o processo que ela está te ensinando. Siga a metodologia, siga o passo a passo. Gente, e eu falo isso por mim também, tá? Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Eu percebi o quanto a gente perde tempo tentando dar jeitinho nas coisas, né? Ah, não vou fazer isso porque eu acho que isso daqui não faz sentido. Ah, isso aqui, siga o processo. Por isso que é importante você se conectar com alguém e acreditar naquela pessoa e no caminho daquela pessoa, para que você consiga seguir ali o passo a passo e entenda, a melhor forma de você chegar mais rápido onde você quer é seguindo o processo e não buscando atalhos. A quarta atitude, que é deixar a vida te levar. Não ter metas de atendimento, não ter metas financeiras, né, e de planejamento e de acompanhamento para a tua carreira, para o teu consultório. O que impulsiona? Estabelecer as suas metas todos os meses. E aí lá no curso eu ensino a nossa meta sim, né? Que é a sua meta sonho, a meta ideal e a meta mínima, para você começar a planejar ou a sua transição ou o seu caminho para de fato conseguir viver da terapia e fazer o acompanhamento dessas metas. Não adianta só estabelecer meta. Eu vejo também, esse é um dos estabeleci minha meta, acompanhou a meta? Não, então não adianta, tem que todos os meses sentar e fazer isso. Pega uma tarde, uma manhã por mês, não precisa fazer isso todos os dias. Anota lá quem já te pagou, quem não pagou, o que está faltando para você chegar onde você precisa chegar, qual é a tua avaliação do teu mês. Sabe como uma empresa chama aqui todas as suas partes e direções para a reunião da empresa. Chama o seu sonhador, quem é meu aluno vai saber o que eu estou falando. Chama o seu sonhador, chama o seu gerente e chama o seu executor para uma reunião, tá? E faça esse acompanhamento das metas. E o outro ponto, o último ponto, o quinto, que neutraliza, é ficar acreditando aí nas promessas milagrosas do marketing digital e o que impulsiona encontrar o seu marketing do servir. O que é o seu marketing do servir? Que eu já falei para vocês, é algo que faça sentido para vocês em ações que são do mundo digital, porque é muito importante, e ações que são do mundo offline também, ok? Gente, é o que eu consigo passar nesse tempo de live. Óbvio que dá para aprofundar muito mais aqui. Cada tema, cada atitude dessa é um tema de uma live específica. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Faz todo sentido, temos que seguir o processo com metas e ações assertivas, exatamente. Como sempre, maravilhosa sua contribuição, só esperando dia 24/10. Vem! Você vai mudar a sua vida completamente, ainda com o meu acompanhamento, tá, gente? Graças a Deus o número de alunos está aumentando e daqui a pouco eu não vou conseguir acompanhar tão de pertinho. Lá nos vídeos dos 7 técnicas eu tô explicando isso pra vocês. Sim, perde mais tempo no digital do que com as próprias terapias. Exatamente. Gente, quarta-feira que vem, eu tô aqui, geralmente eu divulgo o tema na segunda-feira, fiquem de olho. Eu estou aqui com um novo tema, com esse objetivo de ajudar você a realmente aprender a transformar vidas
e construir uma carreira que seja sólida e sustentável de terapia, para que você viva do que você mais ama fazer, para que você viva do atendimento. Porque eu não acreditava que era possível, eu demorei muito para fazer a minha transição e depois que eu vi, e foi difícil, não foi fácil não, mas depois que eu vi que é possível e que existem algumas ações que, se você fizer, podem encurtar esse caminho, foi quando todo esse projeto nasceu. Então eu espero de fato que eu contribua trazendo para vocês o que deu certo e o que não deu certo para mim, para que vocês acelerem essa trajetória de vocês e de fato vivam do que vocês mais amam, ok? Então quarta-feira que vem eu espero vocês aqui novamente, gente. Beijo grande!